uma vez quero glorificar a Deus na vida de cada um de vocês e desejar que a paz de Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Mais uma vez quero gravar uma palavra que Deus colocou no meu coração para edificação da vida de cada um de vocês, que se conta no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, e o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E chegando a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter na arca, porque os bois trombavam. E então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero glorificar a Deus por essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Palavra essa boa e conhecida acerca da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, também conhecida como Tabernáculo de Deus, e narrada também na Bíblia como a presença de Deus. A Arca da Aliança foi um projeto que Deus mostrou a Moisés. Ele mostrou a Moisés lá no monte, e Moisés fez como o Senhor mostrou, porque o povo queria um tabernáculo e a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. E todos nós conhecemos que a palavra de Deus é bem clara em dizer que a Arca da Aliança era a presença de Deus, e onde ela estava, a presença de Deus estava. E há muito tempo a Arca da Aliança não estava com o povo de Israel. E Davi, quando começou a vencer suas guerras, suas batalhas contra outros reinos, conseguiu tomar a Arca da Aliança que tinha sido tomada pelos filisteus. E Davi consegue trazer a arca, mas a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ela não poderia ser levada de qualquer maneira. Quando Davi pega a arca, Davi bota a arca nos carros dos boi, faz uns carros de boi e bota a Arca da Aliança para ser levada. E quando ele está levando a Arca da Aliança, ele está comemorando com o povo, ele está se alegrando com o povo. E achava Davi que estava levando a presença de Deus, o tabernáculo de Deus, para uma tenda, e que ele estava correto. Quando ele estava levando, a Bíblia diz que os bois tombaram. E um homem pelo nome chamado Uzá tocou a mão para estender, para não deixar a arca cair. Deus abriu uma brecha em Uzá e matou ele naquele local. Mas a culpa não era de Uzá, a culpa era de Davi. Porque Davi levou a arca de qualquer maneira. Davi colocou a arca nos carros dos boi. Mas a Bíblia diz que Davi aprendeu. E Davi diz aos moços e a todos, e diz aos levitas e aos sacerdotes: santificai-vos, porque não vamos levar a arca do Senhor da primeira vez como levamos, mas vamos levar diferente, vamos levar como a ordenança manda. Mandou os sacerdotes se santificar, mandou os levitas se santificar, e começou a fazer como Moisés tinha feito. Fez 2 varal, colocou em cada um lado um varal e colocou a arca. E naqueles varal de pau ele colocou a arca, e os sacerdotes carregavam a arca no ombro. E diz a Bíblia que eles davam 6 passos, sacrificavam o cordeiro, a presença de Deus descia no meio da arca e Davi começava a bailar. Mas por quê? Porque ele consertou a maneira de levar a arca. Não se leva a arca de carro de boi, porque os carros dos boi não tinham noção do que estava carregando. E a presença de Deus não pode ser levada de qualquer maneira. A presença de Deus não pode ser colocada de qualquer jeito, de qualquer maneira.
eles tinham errado a colocar a presença de Deus nos carros do boi. E não era os carros dos boi que levavam a presença de Deus, mas sim quem levava a presença de Deus eram os sacerdotes e os levitas. Por este motivo Davi tinha errado, mas Davi consertou tudo e hoje Davi traz uma lição para mim e para você entender. A presença de Deus não se carrega sem sacrifício, porque no começo ele botou nos carros dos bois, mas quando ele levou corretamente, ele começou a botar nos ombros dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham que dar 6 passos para poder matar o cordeiro, e no 7º sacrificava e a presença de Deus descia sobre a arca. Por esse motivo, Davi começa a aprender que não se carrega a arca de qualquer maneira. Como não é diferente nos dias de hoje. Hoje você vê pessoas que levam de manhã até de noite no WhatsApp, no Facebook, e quando chega dentro da igreja diz: eu estou com a arca, eu estou com a presença. Mentira, não está com a presença e nem está com a arca, porque para carregar a arca, para carregar a presença de Deus tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia, tem que ter santidade, tem que se santificar, e se não acontecer isso, não tem a presença de Deus. A Bíblia disse que quando ele começou a bailar, Davi, e levar a arca, no meio da janela apareceu uma moça chamada Mical. E Mical olhou para Davi e desprezou Davi. Mical disse: não é o rei de Israel que está ali bailando no meio do povo, dançando? Por que motivo ela não criticou Davi na primeira vez que Davi levou a arca, que estava errado? Mas ela aparece criticando Davi quando Davi leva a arca já consertado, fazendo corretamente. Quando Davi estava errado, ela não criticou, mas quando Davi consertou o erro dele, Mical apareceu na janela, uma das suas mulheres, e criticou Davi. Acredite que na minha vida e na sua vida nunca vai faltar Mical. Toda vez que nós entra pelo prumo e começa a fazer tudo como Deus quer, corretamente, sempre vai aparecer uma Mical na janela da vida, olhando para mim e para você, para nos criticar. Porque se tem uma coisa que o diabo e as pessoas que não torcem pela minha vitória e nem a sua vitória quer, é que nós esteja desconcertado. Se nós estiver desconcertado, ninguém fala nada. Mas se nós estiver consertado como Deus quer, o povo se levanta como Mical se levantou. E a Bíblia nos fala que Davi, ele começa a bailar. Ele agora pode bailar. Por que ele pode bailar? Porque ele mandou os sacerdotes se santificar. Ele mandou os levitas se santificar. Eu pergunto a você que está ouvindo essa mensagem: quando você chega na igreja para louvar, para dirigir um culto, você se santificou antes? Por isso que muitas das vezes você vai ouvir alguém dizer: eu não senti nada hoje no culto. Como é que ela quer sentir se ela não levou a presença? Ela quer que alguém leve. Se ela não está levando, como é que ela quer que alguém leve? Eu descobri que nos últimos tempos existe 2 tipos de pessoas na igreja. Uma que diz que sentiu a presença e a outra que diz que está com a presença. A que diz que sentiu a presença acha que está no bem bom, acha que é a melhor. Eu senti a presença. Sabe por que você sentiu a presença? Porque você não estava com a presença. Sabe por que você sentiu a presença? Porque alguém que foi na sua igreja estava cheio da presença de Deus. Deus não quer que você sinta a presença na vida do irmão e da irmã. Deus quer que você leve a presença também para a vida do irmão e da irmã. Mas qual é a presença? A presença de Cristo. Porque é bom você sentir, você se arrepiar, sentir a presença de Deus quando um pregador está pregando cheio de Deus. Mas você não sabe o sacrifício que ele fez para carregar a arca. Você não sabe o sacrifício que ele fez para carregar a arca e chegar naquele lugar com a presença de Deus. Você não sabe qual foi o sacrifício. Davi traz uma lição para o povo de Israel e para a igreja. Nada de dizer que está com a presença sem se santificar. Nada de dizer que está com a presença sem buscar. Nada de dizer que Deus está mandando falar sem ter buscado a presença.
Porque se alguém não faz isso, não está com a presença de Deus. Ele bailou, ele rodou, ele dançou, mas ele sabia que a presença de Deus estava na vida dele. Porque ele ouviu a ordenança de Deus, que Deus tinha dado a Moisés. E ele começou a carregar a arca de maneira correta. Quem sabe hoje você está pensando e dizendo: eu nunca louvei dentro da igreja para sentir a presença de Deus. Eu nunca preguei para sentir a presença de Deus. Toda vez que eu louvo, canto, é sempre na emoção. Eu não sinto a presença de Deus. Porque a presença, quando está na sua vida, é que você começa a louvar e começa a pregar, você sente na mesma da hora a graça de Deus na tua vida. E hoje é o recado de Deus para a sua vida. Não carregue a arca de qualquer jeito, não carregue a presença de qualquer jeito. Deus quer que você leve a arca, a presença para a tua igreja. Deus não quer que você sinta a presença só, Deus quer que você também carregue a presença. Porque bom é você estar em um culto onde tem a presença. Mas melhor ainda é você estar com a presença de Deus. A arca está contigo, então a presença de Deus está com você. Aquele moço que morreu, chamado Zá, ele morreu por causa de alguém. E ele morreu por causa de Davi. Cuidado. Cuidado para você não fazer alguém segurar a arca sem estar na presença. Cuidado para você não levar alguém e dizer que está com a presença e a arca. E aquela pessoa ser ferida pelo próprio Deus. Porque a ordenança e o princípio de Deus, ela não pode ser quebrada. Hoje, existem muitas pessoas que dizem que estão carregando a arca. Mas se você perguntar a ela e a ele o que foi que ele fez do dia todo até a hora de ir na igreja, ele vai dizer que não fez nada. Ele vai dizer que está vazio. Ele vai dizer que estava conversando no bate-papo com os amigos, no site de namoro. Eles vão dizer que estava na porta da rua. Tem umas que vai dizer: eu levei o dia todo falando da vida dos outros. E cheguei na igreja e disse que estava com a arca. Mas não estava com a arca. Estava com o espírito da contenda e da falsidade. Que quem quer carregar a arca se sacrifica. Jejuma, renúncia e busca a presença de Deus. Porque para a presença estar na minha vida e na sua vida, nós devemos buscar, renunciar, e que Cristo Jesus abençoe cada um de vocês.